paz do Senhor, meus amados irmãos de São João da Baliza, meus amados irmãos da congregação Fé em Cristo. Devido a uma falta de luz, uma falta de energia muito grave que aconteceu no sul de Roraima e um pouco em Boa Vista, o culto infelizmente teve de ser cancelado. Na verdade, basicamente o culto, eu estava lá e não deu certo o culto. Infelizmente não deu como fazer o culto, é muito escuro na congregação ali e eu não pude fazer o culto. Portanto, o culto teve que ser cancelado e eu estou aqui gravando este vídeo para fazermos esse momento de culto, esse momento de louvor e de adoração ao nosso Deus, mesmo em casa, mesmo com a simplicidade do nosso lar. Hoje, meus amados irmãos, é o segundo domingo de Páscoa, que é conhecido também como Quasimodo Geniti, ou sejam como criancinhas recém-nascidas, onde Deus nos incentiva a sermos simples e também passivos ao seu amor, como crianças recém-nascidas o são. Este serviço vai ser híbrido, né? O culto, o serviço divino será híbrido em espanhol e português. Um pedaço da liturgia será feita em português e outra será feita em espanhol, né? Porque nós temos agora este belo projeto que foi iniciado pelo nosso amado pastor Josemar, que também será continuado comigo, que periodicamente serão feitos cultos, serviços híbridos, mas a mensagem e as leituras serão feitas em português, assim também como a parte da Santa Ceia, se nós tivéssemos Santa Ceia presencialmente. Portanto, comecemos o nosso serviço. Senhor, abre mis lábios e publicará mi boca tu alabanza. Ó Dios, acude a librar-me. Apresúrate, ó Dios, a socorrer-me. Glória sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora, y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Sejam como criancinhas recém-nascidas, aleluia, desejando sempre o puro leite espiritual da palavra, aleluia. Cantem com alegria a Deus, o nosso defensor, cantem louvores ao Deus de Jacó. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. Lá de onde eu estava escondido na tempestade, eu lhes respondi. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei com mel do campo até que ficassem satisfeitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Sejam como criancinhas recém-nascidas, aleluia, desejando sempre o puro leite espiritual da palavra, aleluia. Cantemos o nosso primeiro hino do culto do dia de hoje, que será conforme a letra que está aqui na descrição do vídeo. Cantemos o primeiro hino. Levantai,
leitura para o dia de hoje será conforme o texto de Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 ao 14, onde está escrito: Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Eu disse: Profetize. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês, farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos ossos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que o Senhor havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um grande exército. O Senhor me disse: Homem mortal, o povo de Israel é como estes ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente. Eu os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Esta é a palavra do Senhor. A leitura da Santa Epístola, da carta para o dia de hoje, será conforme a primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 4 a 10, onde está escrito: Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. Esses 3 estão de pleno acordo. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus, faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Esta é a palavra do Senhor. A leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje será conforme o texto
do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 31, onde está escrito: naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Então ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos deles, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, de portas trancadas. E Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Mas você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Esta é a palavra do Senhor. Senhor, ten piedade de nosotros. Demos gracias a Dios. Páscoa. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós lembramos de maneira muito especial tudo que Deus fez em nosso favor. O apóstolo João, o mesmo que escreve o Evangelho, ele escreve a epístola do dia de hoje, a carta para o dia de hoje, onde de uma forma diferente ele coloca a ressurreição do nosso Salvador. Ele coloca essa ressurreição de um outro ponto de vista, que nós também não estamos muito acostumados. Algo como: vocês precisam que alguém testemunhe em favor de vocês a respeito da ressurreição. Pois é. Vocês, então, já viram falar de um tribunal? Você já foi em algum tribunal na vida de você? Seja qual for, de algum criminoso, de alguma empresa contra uma própria pessoa. Bem, indiferente de qual seja esse tribunal que você tenha participado ou não, o tribunal é composto de diversas pessoas. Para acontecer, tem que ter muita gente ali envolvida. Alguns que estão trabalhando e alguns que estão ali para só participar de alguma forma, né, como acusado ou até testemunha. E esses exemplos são claros, né? Falei do juiz que julga, do advogado, tem o de defesa, né, o promotor que acusa, o réu que está lá para ser acusado e as testemunhas que estão para testemunhar tanto a favor como a contra o acusado. João, na nossa epístola, no texto do dia de hoje, ele traz à nossa vista algo que talvez nós não estamos acostumados, um jeito de falar da ressurreição desse jeito que nós não estamos tão acostumados, que é falar da ressurreição como se fosse o tribunal, um tribunal que acontece todos os dias de nossa vida e demonstra a nossa situação, a situação em que estamos vivendo, a situação que está neste grande tribunal do dia a dia é o fato de que nós não conseguimos crer na ressurreição por nossas próprias forças, não conseguimos crer na ressurreição por nós mesmos.
Muitas vezes, caminhando por aí, olhando na internet, conversando com pessoas, nos deparamos com uma situação bem estranha. Questionamentos como: Jesus é tão fraco, olha, ele morreu na cruz. Como pode ser um Deus tão fraco? Como pode ser um Deus tão vergonhoso? Um Deus tão inútil? Ele é possível até que de tão fraco ele nem exista na verdade, que tudo o que falam sobre ele é uma mentira. Enfim, nós seres humanos, pecadores, queremos sempre achar provas para comprovar que Jesus não é um Deus suficiente, não é um Deus necessário, é um Deus fraco, um Deus pequeno, talvez nem exista. Então, o ser humano prontamente começa a comparar Jesus com outros deuses. Histórias e histórias de deuses ao redor do mundo, como Hermes, o deus que corre, o mensageiro do Olimpo dos gregos, ou até mesmo Horus, o herói, o deus herói dos egípcios, comprovando que a história de Cristo, a história de Jesus, seria ou uma mentira ou só um continho forjado. Tudo isso demonstra para nós, seres humanos, que é difícil crer. É difícil ver um Deus que morre numa cruz, uma morte que é designada para o pior bandido que existe naquela época. Um Deus que morre de uma forma tão humilhante, sendo cuspido, pisoteado, sendo pregado, sendo colocado uma cruz de espinhos em sua testa. E ainda nós temos que chamar esse Deus que morreu dessa forma de salvador. Vemos mundo afora deuses guerreiros, deuses poderosos, deuses fortes, que morrem em batalha, que morrem em uma luta, que aniquilam, destroem, matam seus inimigos, aqueles que os insultam. E assim o nosso coração, vendo estes deuses, vendo esses atos heróicos desses deuses de outras nações, vai lentamente colocando Jesus no tribunal, onde nós, seres humanos, somos os juízes e Jesus é o acusado, onde nós, juízes, somos enganados por histórias falsas, histórias de deuses que não existem. Vamos sendo enganados para defender esses deuses e acusar que Jesus é um simples homem ou até mesmo um Deus fraco, um Deus que não é suficiente, um Deus que não salva. Porque o nosso coração, meus amados irmãos, quer ter um Deus falso, quer ter um Deus que agrada o nosso pecado, agrada o nosso coração pecaminoso, agrada o nosso eu, que concorda com os nossos atos errados, que concorda com os nossos atos pecaminosos, que faz com que nós sentemos na cadeira de juiz e julguemos as pessoas, julguemos os nossos irmãos, julguemos ao próprio Cristo, como se nosso julgamento, como se nós fôssemos melhores do que todos os outros. Porém, o julgamento de Cristo já aconteceu. Sua condenação, a cruz, já aconteceu, já foi cumprida. Só que é difícil, né? Para nós, pecadores, é difícil olhar para Jesus, é difícil olhar para todo aquele sangue, para toda aquela dor. Para nós não dá para ver as mãos e o lado dele sem nos sentir culpados. Nós queremos desviar o olhar. Lembra daquele filme, A Paixão de Cristo? Aquele que é um filme tão forte. Muitas vezes, quando aparecem cenas de sangue, cenas em que Jesus é maltratado, pisoteado, cuspido, humilhado, nós queremos desviar o olhar. A gente não consegue olhar essas cenas. Por quê? Sabe por quê? Porque a morte, a condenação de Jesus nos lembra que nós somos os acusados, nós somos os condenados, nós somos os criminosos, nós é que levamos a culpa por nossos pecados. Nós, meus amados, é que precisamos de defesa. Porém, olhem para o banco das testemunhas, olhem para aqueles que vêm nos defender. Onde estão os deuses que criamos? Onde está Horus? Onde está Hermes?
Onde estão todos aqueles deuses fortes das histórias? Eles não deveriam estar lá para nos defender? Pois é, onde estão? Se depender desses deuses, nós estamos condenados. Nós estamos no castigo eterno. O julgamento está perdido. E o advogado de acusação, o promotor, o próprio diabo ri na nossa cara, porque ele sabe qual é o nosso destino. E nós vamos ser condenados. Vamos para a cadeia. A condenação eterna. Porém, o tribunal para nesse momento. O tribunal da nossa vida tem uma pausa. E o juiz chama outras testemunhas. Testemunhas que vêm para nos defender. Elas são o Espírito, a água e o sangue. Isso quer dizer que Deus, o justo juiz, chama para testemunhar em nosso favor o Espírito Santo, a água do batismo de Jesus e o sangue dele derramado sobre a cruz. Todos eles foram chamados para testemunhar em nosso favor. Testemunhar é algo que muitas vezes nós esquecemos, mas que é de grande importância para a nossa vida, grande importância para a nossa salvação. O testemunho deles é o seguinte: vocês não estão condenados, vocês estão salvos. Jesus Cristo morreu na cruz, tomou por sobre si o seu pecado, para enfim declarar você inocente, puro e salvo. Meus amados, essas testemunhas, o Espírito, a água e o sangue falam a mesma coisa, concordam quando falam a uma só voz, que você, meu amado irmão, você está salvo. O julgamento foi finalizado, a leitura da sentença foi feita, e ela fala: você é livre, livre do seu pecado, porque o teu Redentor vive. O teu advogado perante a face de Deus, Jesus Cristo, venceu a morte em seu lugar. Sim, meus amados irmãos, somos vitoriosos. Jesus venceu esse julgamento por nós, e a marca dessa vitória é a nossa fé. Fé essa que é o presente que confirma essa vitória perante o tribunal e perante todos os nossos inimigos, o pecado, o diabo e o mundo. Amados, nós somos inocentes, nós somos salvos. Tudo isso porque temos um Deus forte, o Pai da eternidade, um príncipe da paz, que teve coragem, que teve força e justiça de não nos deixar na condenação, mas tomar por sobre suas costas, tomar por sobre si todos os nossos pecados, morrer na cruz, ser humilhado, morto e sepultado, para que nós, meus amados irmãos, para que nós não sejamos mais humilhados, para que nós não sejamos mortos, para que nós não vejamos o túmulo para sempre. E assim, ressuscitados como Cristo foi ressuscitado, nós tenhamos a vida eterna. Por isso, quando nós ressuscitarmos junto com Jesus, o nosso Salvador, que ressuscitou dos mortos, com todas as provas, visivelmente para tanta gente, nós podemos dizer para a morte: onde está, ó morte, o seu poder, que antes oprimia o povo de Deus? Meus amados, o nosso defensor, o nosso redentor vive, e por isso nós viveremos. E onde estão aqueles deuses? Horus, Hermes e os outros. Eles não existem, mas o nosso defensor, o nosso advogado, o nosso Salvador existe e está vivo, ressuscitado, porque o Espírito, o sangue e a água e a nossa fé testemunho que o nosso Redentor vive, que a nossa salvação é certa e que nós somos inocentes, que nós somos justos perante a face de Deus. Não adianta nada tentar provar que Deus é um Deus fraco, é um Deus insuficiente, ou até mesmo que Ele é um Deus que não existe, pois Ele mesmo se mostra real e vivo, pois Ele ressuscitou, Ele está vivo entre nós. Jesus é um Deus que nos dá vida, Jesus é um Deus que nos dá salvação. Nosso Deus venceu a batalha,
venceu a batalha contra a morte, contra o diabo, contra todos os nossos inimigos. Venceu essa luta não com armas ou com violência ou com poderes, não. Ele venceu essa luta quando saiu do seu túmulo, ressuscitado, vitorioso, ressurgindo sobre a morte. Podemos ter a certeza de que, se Deus venceu, nós também venceremos. Vencemos, pois, a morte, vencemos, pois, o pecado, ganhamos assim a vida eterna. O Espírito Santo testemunha, a água testemunha, o sangue testemunha, e essas são as testemunhas mais fiéis que podem existir. Podemos então declarar fechado o tribunal. Amém. Aleluia. Senhor, tem piedade de nós outros. Cristo, tem piedade de nós outros. Senhor, tem piedade de nós outros. Chegamos no momento da oração geral da igreja, onde nos unimos com a igreja cristã do mundo todo para chegar aos ouvidos de nosso Senhor e orar, tanto em pedido como em agradecimento. Lembramos alguns nomes que foram nos dados. Nos comentários vocês podem colocar nomes que serão lembrados também no próximo culto, tanto em Rorainópolis como em São João da Baliza. Lembramos do Joaquim, que é um amigo de um membro aqui de Rorainópolis que está em coma. Da Ângela, filha do seu Arnélio Wagner, que também está se recuperando da dengue, que ela pegou lá no Paraguai. O seu Arnélio é membro aqui de Rorainópolis, e também do Valdecir, nosso amigo, também que participa dos cultos aqui em Rorainópolis, que está se recuperando de seus problemas, né, nos ossos e tudo mais, né, que está se recuperando dos machucados que ele teve daquele acidente, que os membros de São João da Baliza sabem muito bem, né, sobre a árvore e tudo mais. Façamos então uma oração silenciosa e depois começamos a oração geral. Oremos. Juiz dos juízes, Senhor dos senhores, clamamos aos teus ouvidos as nossas orações. Agradecemos a ti, Senhor, pois és bondoso e compassivo, e não deixaste que fôssemos julgados pelos nossos pecados e fôssemos condenados ao inferno, mas por pura bondade nos entregaste nosso defensor para morrer em nosso lugar, para que no grande julgamento nós fôssemos considerados inocentes. Quanta bondade, quanta misericórdia tu, ó amado Deus, tivesse para conosco. Somos pequenos, frágeis e de nenhuma forma conseguimos nos salvar, mas mesmo assim tu olhaste para nós com bondade e nos deste a alegria da salvação. Porém, Senhor, não nos aproximamos de ti apenas em agradecimento, como também aos teus ouvidos para pedir. Misericórdia, Senhor, te pedimos, misericórdia. Tenha misericórdia de não levar em conta nossos pecados, mas que sempre possamos crer e ter alegria no perdão trazido por Jesus, para a remissão de todos os nossos pecados. Sabemos que tu nos ama, por isso pedimos que nos defenda dos falsos deuses, das pessoas que querem nos prejudicar, daqueles que não amam a ti. Faça com que nosso coração sempre possa confiar em ti, confiar no teu amor, no teu perdão, e que sempre possamos achar segurança em ti, pois sabemos que tu é o mesmo que julga e o mesmo que defende a causa de teus filhos. Pedimos pelos nossos governantes, Senhor, que eles possam guiar o povo brasileiro com amor e em conformidade com a tua palavra, sem assaltar, maltratar e oprimir o teu povo em benefício próprio, mas cuidar de teus filhos como tu cuidarias. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso advogado. Amém. Oremos também a oração conforme o nosso Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendizará a su pueblo en paz. Oremos. Ó Dios, de quien proceden todos los deseos santos, todos los buenos consejos y todas las obras justas, da a tus siervos la paz que el mundo no puede dar, a fin de que nuestros corazones se inclinen a cumplir tus mandamientos, y que, defendidos por ti del temor de nuestros enemigos, possamos pasar nuestros días en reposo y tranquilidad, por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre uno solo Dios, por los siglos de los siglos. Amém. Seja sobre vocês a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amados irmãos, agradeço a todos por terem assistido este vídeo até este momento. Para acabarmos o nosso momento de serviço, nosso serviço especial, nós cantaremos o hino que será proposto agora. A letra do hino está aqui na descrição desse vídeo, conforme foi colocado também o primeiro hino. Fiquem com Deus, estejam sobre vocês a bênção do Senhor e tenham uma ótima semana. Amém. Cristo Senhor eis ressuscitou, já sobre a tumba o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor. Não mais tememos morte nem dor, glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Morte cruel sem culpa sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Ressuscitou em glória o Senhor,